Olá, hoje a gente vai analisar um material bem interessante. São trechos do livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Uhum. O foco é numa regra específica, a regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Uma regra que causa impacto, né? Exato. A nossa ideia aqui é entender por que essa regra é vista como tão crucial. Parece meio forte, né? Vamos investigar isso. Com certeza. O material que a gente tem traz uns exemplos bem vívidos, sabe? Crianças testando os limites, em aeroportos ou naquela agressividade, às vezes infantil. Sim, como a do menino com o caminhãozinho que o texto cita. Isso. E questiona pais que, bom, hesitam em dizer não, talvez por medo do conflito ou para serem mais amigos dos filhos. E é interessante porque essa hesitação, essa falta de limites claros é apresentada quase como um paradoxo. Como assim? A perspectiva ali é que isso não liberta a criança, na verdade. Pode até restringir a autonomia dela no fim das contas e atrapalhar a socialização. Entendi. O argumento é que disciplina não é raiva, é um ato de responsabilidade, sabe? De compaixão pensando lá na frente. Sim, e as consequências que o material aponta são sérias. O risco de isolamento social para a criança que não aprende a interagir, a dividir. Exato. E tem até aquele cálculo, né, do tempo perdido em briga para dormir, por exemplo, que somando tudo ao longo dos anos. Vira meses de trabalho. É impressionante pensar nisso. Totalmente. E isso conecta com uma questão filosófica maior, né? O texto vai contra aquela ideia do Rousseau do bom selvagem. Ah, sim. A ideia de que nascemos bons e a sociedade corrompe. Isso. A sugestão aqui é outra. É que talvez tendências agressivas, egoístas, sejam mais inatas. Cita até chimpanzés, estatísticas de violência entre crianças pequenas. Nossa. Nessa visão, a socialização, a disciplina, elas não corrompem, elas moldam, civilizam, por assim dizer. As estruturas sociais, como a família, ajudariam a reduzir essa violência que talvez seja inerente. É um ponto bem forte. E a crítica recai bastante nos pais que, por conveniência ou por uma visão meio idealizada da infância, talvez, ou medo de não serem amados, acabam não exercendo esse papel. Exatamente. A fonte diz que pais são mais que amigos. São tipo árbitros da sociedade. Ensinam as regras do jogo, né? E aqui tem um ponto que eu achei bem impactante. A ideia de que o mundo lá fora vai ser muito mais duro com a criança que não aprendeu essas regras. Do que um pai ou mãe aplicando limites com consciência. É, é um argumento forte. O mundo não tem a mesma paciência, né? Pois é, então como fazer isso? A fonte dá uns princípios, né? Sim, alguns bem claros. Primeiro, limitar as regras. Poucas, mas essenciais. Ok. Segundo, usar a força mínima necessária. Começa com um olhar, um comando verbal, e só vai escalando se for preciso, sabe? Um cantinho do pensamento, ou conter a criança fisicamente, mas de forma breve, controlada e só em último caso mesmo por segurança. Certo. E a consistência entre os pais? Fundamental. Terceiro ponto. Agir em conjunto. Senão, a criança fica perdida. Faz sentido. E tinham mais dois pontos importantes, né? Isso. O quarto é sobre os pais. Reconhecer e lidar com os próprios sentimentos negativos, ressentimento, raiva, para não agir de forma destrutiva, sem perceber. Uhum. Autoconsciência. Exato. E o quinto, agir como um representante do mundo real. Cuidadoso, claro, mas realista sobre o que a sociedade espera. O material fala também de recompensa e punição, né? Lembra do Skinner. Sim, enfatiza recompensar o bom comportamento, mas reconhece que a punição, tipo consequências negativas, um castigo breve ou até uma intervenção física mínima para parar algo perigoso na hora, Hum, é apresentada como necessária e talvez mais eficaz a longo prazo do que simplesmente ignorar. certo. E discute aquela questão de bater, né? Que nesse contexto específico, mínimo, para impedir um mal maior, não ensinaria necessariamente a violência. A ênfase do autor é toda no contexto, na intenção, na medida. É uma visão bem específica sobre isso. Entendi. Bom, então o que a gente tira disso tudo? A mensagem principal parece ser que colocar limites, disciplinar com consciência, mesmo sendo difícil na hora,
É um ato de cuidado, né? Exato. É como preparar a criança para o mundo, para ela ser bem recebida, ter amigos, se dar bem. E se a gente amplia um pouco, essa capacidade de entender limites é chave para a vida toda, né? Não só na infância, para relacionamentos, para o trabalho, para a estabilidade social. Total. Uma criança que aprende essas regras, ela ganha segurança, oportunidades. O objetivo final que a fonte coloca é tornar a criança socialmente desejável, alguém com quem os outros queiram estar. E isso seria a base para a autoestima e para o sucesso lá na frente. Então, fica aqui uma reflexão final, talvez. Será que essa capacidade do pai, da mãe, de olhar para o próprio incômodo, para a própria raiva que o filho às vezes causa e lidar com isso de forma madura, não seria, no fim das contas, uma das ferramentas mais importantes para ajudar essa criança a ter um desenvolvimento saudável e feliz? É uma pergunta poderosa para se pensar, sem dúvida, como a nossa própria gestão emocional impacta diretamente quem a gente mais ama.